Nessa aula, eu vou falar para você sobre a tão famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Aqui de ladinho, eu trouxe para você ver um dos cartazes da Semana de Arte Moderna que foi produzido pelo Di Cavalcanti. A Semana de Arte Moderna ocorre entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, com festivais nos dias 13, 15 e 17 no Teatro Municipal de São Paulo. Você pode ver, em alguns lugares, a informação de que a semana aconteceu nos dias 13, 15 e 17. Isso porque nesses dias, 13, 15 e 17, houve festivais de música, dança e conferências. Mas, nos outros dias, houve exposições de artes plásticas no hall do Teatro Municipal de São Paulo, exposições estas de pintura e de escultura. A Semana de Arte Moderna pretendia colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda do pensamento europeu e pregava a tomada de consciência da realidade brasileira, dessa realidade brasileira dentro da arte. A Semana de Arte Moderna foi o resultado de uma ebulição de novas ideias libertadas e nacionalistas em busca de uma identidade própria artística e de uma maneira mais livre de expressão. O que nós tínhamos como expressão artística que estava em voga na época era a do parnasianismo. Cheia de regras temáticas, regras formais. Mas, apesar disso, não se tinha um programa definido do que se fazer nessa nova concepção artística que estava surgindo. No período, sentia-se mais o desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um único ideal artístico. A palavra-chave desse momento é exatamente essa daqui: experimentar novas formas. A semana foi polêmica e extremamente criticada, mas os artistas que participaram conseguiram exatamente o que eles queriam, que era chocar. Não havia uma coletânea de ideias comuns a todos entre os participantes da Semana de Arte Moderna. Por isso, ela se dividiu em diversas tendências diferentes dentro da primeira fase do modernismo, que foram o Movimento Pau-Brasil, o Movimento Verde e Amarelo e Grupo da ANTA e o Movimento Antropofágico. O principal legado da Semana de Arte Moderna foi libertar a arte brasileira da reprodução de padrões artísticos europeus. Ainda que se usassem alguns movimentos de vanguarda como inspiração, agora era a hora de procurar uma essência realmente nacional da arte. Essa daqui é uma imagem do Teatro Municipal de São Paulo, onde ocorreu a Semana de Arte Moderna. Nos dias onde tivemos os festivais. O primeiro deles foi 13 de fevereiro, uma segunda-feira. Nele, tivemos a casa cheia com a abertura oficial do evento. Várias pinturas e esculturas que estavam expostas no saguão do Teatro Municipal de São Paulo provocam reações de espanto e de repúdio por parte do público, que estava acostumado com uma arte tradicionalista. O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. O público, ensandecido, interrompe a apresentação do maestro Villa-Lobos. O segundo dia de festival foi 15 de fevereiro, na quarta-feira. E, nele, contra a vontade dos artistas modernistas, Guiomar Novaes, uma grande pianista nossa, tocou no intervalo do espetáculo alguns clássicos consagrados, iniciativa aplaudida pelo público. Por que foi aplaudida pelo público? Porque ela tocou os clássicos. E porque foi contra a vontade dos modernistas? Exatamente porque eram
os clássicos. Enquanto o público estava acostumado com o que era clássico e não queria fugir disso daqui, os modernistas queriam exatamente quebrar com o que era clássico e com o que era consagrado. Na palestra de Menotti Del Picchia sobre arte estética, o autor apresenta os escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos. Que barulhos foram esses? Foram miados, latidos, grunhidos, relinchos, entre outros, que se alternam e se confundem com aplausos no meio dessa palestra aqui. É quando Ronald Carvalho lê o poema intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira. O público faz coro atrapalhando a leitura do texto. O Manuel Bandeira não pôde vir para recitar o poema, porque disse que ele estava numa crise de tuberculose, por isso que ele não pôde ir. Não se sabe com certeza se foi isso ou se ele ficou com vergonha do poema que ele escreveu, porque Os Sapos critica abertamente todos os autores consagrados do parnasianismo brasileiro. E no último dia de festival foi 17 de fevereiro, na sexta-feira, que foi o dia mais tranquilo da semana, com apresentações musicais de Vila Lobos, com a participação de vários músicos. O público, já em número reduzido, portava-se com mais respeito nesse dia. Foi aí que Vila Lobos entrou de casaca, arrumado, mas com um pé calçado com um sapato e outro com um chinelo. O público interpretou essa atitude como futurista e desrespeitosa e vaiou o Vila Lobos. Mais tarde, o maestro explicou que não se tratava de um modismo, e sim de um calo inflamado, por isso que ele foi com o pé calçado com chinelo. Os principais representantes que tivemos na Semana de Arte Moderna, dentro da literatura, tivemos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Ronald de Carvalho. Na pintura, nós tivemos a Anita Malfatti, que já tinha tido um problema com o Monteiro Lobato em uma exposição anterior à Semana de Arte Moderna. Tivemos o Di Cavalcanti, que foi quem fez aquele cartaz que eu trouxe no começo da aula para você. E a Tarsila do Amaral, que não pôde participar da Semana de Arte Moderna porque estava numa viagem, mas que teve suas obras expostas. Na música, nós tivemos Vila Lobos. E na escultura, o Vitor Brecheret. Além desses aqui, nós tivemos outros artistas. Esses foram os mais representativos. Para você entender qual foi a repercussão da Semana de Arte Moderna, eu trouxe comentários de 2 jornais. O primeiro é o jornal Folha da Noite, e ele diz o seguinte: foi como se esperava, um notável fracasso a resta de ontem na pomposa Semana de Arte Moderna, que melhor e mais acertadamente deveria chamar-se Semana de Mal às Artes. Observe como o jornal classifica a nova arte que havia sido produzida. Um outro comentário nós temos: as colunas da seção livre desse jornal estão à disposição de todos aqueles que, atacando a Semana de Arte Moderna, defendam o nosso patrimônio artístico. Aqui está escrito seção dessa forma, por causa da grafia de época. Ou seja, o jornal deixava as colunas à disposição para que as pessoas atacassem a Semana de Arte Moderna para defender o patrimônio artístico tradicionalista que era cultuado nesse período.